Uma boa tarde a todos. Boa tarde ao prefeito eleito hoje no plenário, Ingo Rames. Um abraço especial aqui aos vereadores eleitos, Thiago Damasceno, Thiago Guel, doutor Aloísio. Prazer recebê-los aqui. Essa casa mais do que nunca agora é de vocês. Fazer dois registros, presidente, que eu já falei de modo particular com algumas pessoas, e aproveitando que as pessoas estão aqui no plenário, registro público, aqui o Diogo, presidente da CPTrans, e o Dr. Jefferson, secretário de Planejamento. Sempre os elogiei de modo privado, mas agora aqui em plenário faço questão de registrar pessoas de bom caráter, de boa índole, trabalhadoras, duas gratas surpresas do governo atual, que eu sempre respeitei e faço questão de registrar aqui. Presidente, eu comecei uma série de visitas às unidades escolares do nosso município. Obviamente, comecei descendo o Carangola, né? Comecei do Vale do Carangola para baixo, e seguindo aí pela cidade. E o que a gente vê hoje, problemas de manutenção, abastecimento da merenda escolar, por vários vereadores aqui. Isso, atenção, o fato de que nacional técnico está com um em especial que pertence a uma comissão na qual sou presidente, a doutora Gilda do Peralta, que é a do nosso município. Depois de uma pandemia que é o inteiro, e aqui não foi diferente, e de duas, uma delas metrópoles, essas crianças passam por uma série de dificuldades depois de tudo que a gente vê, um quadro de autismo crescendo absurdamente, além de todos os outros impactos de desenvolvimento intelectual, mas pela vem a depressão, ansiedade, pânico, coisas que estão atingindo alunos da nossa rede pública e que vão impactar na vida deles, e que hoje, infelizmente, ainda mais no passado, fica evidente que não tem condições de tratar e que a gente já precisa começar a se debruçar nela para o que vem. A gente tem uma empresa terceirizada na Secretaria de Educação, ainda por carteira assinada, por CLT, dentro do serviço público. Também é um outro caminho que a administração pode tomar e que precisa tomar, seja ele qual for um dos três, para sanar esse problema ou para começar a remediar esse problema da saúde mental na rede pública municipal. Para se ter noção, dados de 2023, 2.000 crianças aguardavam na fila de espera pelo primeiro atendimento de psicologia. 2.000. Tempo de espera de 1 ano e 10 meses. Depois daquela audiência pública de todos os compromissos firmados, pouquíssima coisa foi alterada. E aí registro duas aqui em especial. 3, melhor dizendo. A primeira, a obra da psiquiatria do Nelson Saer, foi compromisso deles em audiência de que isso ficaria pronto. Era um pavilhão só, era uma sala só para os dois gêneros, tanto homem como mulher, adulto, jovem, e isso precisava ser separado, compartimentado, e o Nelson Saerp entrega a obra de acordo com aquilo que a legislação determina. E o segundo, o NAP, que era um container, onde a criança era atendida de um lado do container e o agressor, a criança vítima de violência sexual, que se registre isso aqui para quem está nos assistindo, era atendido de um lado e o agressor do outro. Né? A Secretaria de Educação, e aqui já registro meu reconhecimento ao secretário à época, Marcos Curvelo, e agora o Ricardo Patolé, 2 bons quadros, fizeram um bom trabalho, na medida do possível, com toda a dificuldade que a Secretaria de Saúde impõe a qualquer gestor. Fizeram a alocação de um imóvel na subida da Santos Dumont, e hoje a gente tem um aparelho digno para as crianças serem atendidas. Mas ainda tem uma série de fragilidades dentro da rede de educação, e aí um registro ruim, porém verdadeiro. Infelizmente ali, na educação, o governo errou e errou bastante. Errou e errou
bastante. O resultado disso está aqui. A gente tem uma gestão orçamentária numa pasta que reserva 25% do orçamento e nela falta comida. Nela falta transporte para criança com deficiência e nela não foram tomadas as medidas que foram compromisso aqui, firmado em audiência pública há mais de um ano atrás. Então, tudo isso faz com que a gente se debruce na educação, olhe com muito carinho, porque não dá mais para penalizar as crianças do município por inoperância do gestor A ou do gestor B. E aí eu faço um registro aqui que é importante, estava conversando com o vereador Dr. Mauro Peralta aqui ao lado. A gente tinha na Comissão de Finanças um pedido de interrupção do prazo de emendas no orçamento municipal, interrupção, inclusive, da tramitação da LOA para 2025. E aí, conversando com o presidente da comissão e com o presidente da casa, a gente conclui que o melhor era que a LOA voltasse a tramitar, abrisse os prazos normais, para a gente, então, decidir se ela é possível de aprovação ou não. Hoje, na forma em que se encontra, do jeito que ela está, não há muito o que se fazer. A gente está tentando, conversamos com o jurídico da casa, encontrar um caminho para poder viabilizar essa LOA. E aí vou explicar as razões centrais dessa discussão. Primeiro, a despesa com saúde, que hoje está em 37% do orçamento apresentado no quadrimestre último, vem para essa casa com 22%. Aí tem uma discussão de que os 37 gastos não dá para ser justificado dentro da saúde, porque tem questões de rubrica orçamentária e coisa semelhante. Mas hoje também não está no orçamento o valor suficiente para pagar a merenda escolar do ano que vem. É um problema. A merenda daria para ser emendada, vereador Marcelo Chitão. Mas aí a gente tem um outro problema, com a queda de quase 400 milhões, 380 milhões em função da decisão judicial que versa sobre o ICMS e a determinação do ministro Barroso de que Petrópolis comece a pagar essa dívida a partir do ano que vem. Com essa decisão, o governo manda para cá uma previsão orçamentária para gasto com pessoal e encargos, e aí são os nossos servidores públicos, de menos 300 milhões de reais. É impossível fechar a folha de pagamento até o final do ano com 534 milhões, uma vez que o atual governo, agora no último quadrimestre, já apresentou uma projeção para esse ano de despesa de 830. Então, ele vai gastar 830 e está prevendo para o ano que vem só gastar 534. Para se ter uma ideia, e aí quem está nos assistindo entender, ainda que houvesse o falecimento de X mil funcionários, esse dinheiro seria gasto com os pensionistas, que passariam a receber os direitos daqueles que foram servidores do quadro da prefeitura. Então, esse dinheiro é um dinheiro impossível de ser economizado. Ainda que se fizesse um plano de demissões voluntárias, o plano de demissão voluntária prevê que haja uma compensação para esse servidor pedir as contas da prefeitura, abrir mão do seu concurso público, seja ele da Condep, da CPTrans ou da administração direta, e aí a prefeitura indeniza ele para ele sair da administração, porque ele tem projeção na iniciativa privada, ou pode fazer um outro concurso em outro lugar, do Estado, da União ou de outro município, mas o fato é que não atinge o que a gente precisa para caber dentro do orçamento que eles encaminharam. E aí, o ingrediente mais difícil e que inviabiliza hoje ainda a votação do orçamento. O orçamento que a gente está usando esse ano é de 1.800 quase, 1.780 e poucos. O orçamento previsto para o ano que vem, a arrecadação prevista para o ano que vem é de 1.405, quase 400 milhões a menos. Se o governo tivesse lançado para a folha de pagamento do ano que vem 830 milhões, que é o que ele vai gastar esse ano, teria ultrapassado o teto de despesa autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal e incorreria em crime de responsabilidade e, consequentemente, cassação. Como houve a queda de arrecadação, diminuiu-se também de forma artificial a despesa com pessoal e encargos, mas de forma artificial, porque ela não tem como ser diminuída. E aí o que acontece, presidente? A gente não consegue emendar e garantir salário, orçamento para o salário dos servidores até dezembro e 13º do ano que vem. O orçamento que tem hoje pagaria só outubro,
novembro, dezembro e 13º estariam fora da conta que o governo encaminhou para nós, porque se a gente faz isso, a gente ultrapassa o teto da lei de responsabilidade fiscal, e aí essa casa, que é a casa de leis, estaria indo contra a lei. Se a gente faz dessa forma e o prefeito eleito, exatamente, 59%, e aí o prefeito eleito, Ingo Ramos, assume e não toma nenhuma medida corretiva, ele automaticamente, no seu primeiro ano de governo, já assume com um orçamento que lhe imputa um crime de responsabilidade. E aí, automaticamente, ele passa a ficar vulnerável a um processo de cassação também. Então, hoje, como está, a lei orçamentária para o ano de 2025 está inviabilizada. A gente corre atrás de uma série de soluções jurídicas para evitar mais essa reprovação orçamentária para esse governo nesse ano. Já tivemos isso na LOA, depois de discutir muito, na LDO, obrigado. Na LDO, a gente reprova, depois de discutir muito, do governo corrigir 3 vezes as planilhas anexas à Lei de Diretrizes Orçamentárias e chegar aqui uma 4ª vez, ainda com uma inconsistência insanável que eles não conseguiram responder nem corrigir. Depois disso, eles mudam tudo, apresentam novamente, a gente vota aqui o processo de admissibilidade e aprova a LDO. Agora a LOA vem com esse cenário calamitoso para o ano que vem. Então, peço a todos os vereadores que preparem as suas emendas impositivas de forma normal, como se a gente tivesse hoje condições de aprovar essa LOA. Porque se houver qualquer esforço possível para que ela seja aprovada, eu vou fazer esse esforço e vou conversar com cada um dos senhores. Então, o prazo de emendas já está aberto, apresentem as suas emendas para que possa voltar para a Comissão de Finanças e Orçamento, pelas mãos do presidente Gil Magno, para que estejam aptas a serem votadas em segunda discussão quando o presidente decidir pautar isso. Caso chegue nessa data e o cenário seja este, aí a gente vai ter que sentar e discutir se quem vota contra, quem vota a favor, o impacto de votar contra e o impacto de votar a favor. Então, são registros importantes de se fazer aqui no plenário, presidente, e eu não podia passar direto. E aí, para encerrar, só registrar aqui o meu carinho, o meu abraço ao Coronel Macedo. Hoje tivemos um almoço lá, uma confraternização com um coronel que se demonstrou mais petropolitano do que muitos aqui, e que, com muito carinho, com muito cuidado, se aproximou do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Conselho de Segurança do nosso município, abraçou a cidade, se apaixonou pela cidade, vai ser homenageado e honrado com o título de cidadão petropolitano, já projetou a carreira dele para voltar para cá daqui a 4 anos. Então, é um prazer poder participar dessa confraternização. Desejo ele todo sucesso, toda sorte do mundo na nova empreitada que ele enfrenta. Presidente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado ao líder Gil Magno e ao prefeito eleito Ingo Ramos.